que vem. Muito boa noite, com muita alegria que está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro semanal toda sexta, às 20 horas da noite aqui no nosso canal do YouTube Podcast Curadas. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui ela que tem uma história, uma trajetória longa ministerial, uma mulher de muita fé e com uma linda história para brilhantar, para trazer ânimo para o seu coração. Bispa Leila, um privilégio recebê-la aqui, muito bem-vinda. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, conhecendo hoje, né, pessoalmente a Lilian, conheci a Paula alguns dias atrás e fui muito bem acolhida e por isso prontamente, né, aceitei o convite para voltar e vai ser um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho mais aí da minha história. Que honra te receber, Bispa. Fique à vontade, compartilha conosco a sua experiência. Eu sei que muitas mulheres que estão ali nos seguindo aguardavam por esse episódio que vai ser exclusivo, porque os céus já celebram a sua vinda aqui. Amém? Obrigada, amém. Eu creio. Bispa, eu já entreguei logo no início que a trajetória é longa, né? Sim! Mas vamos para os números. Já são quantos anos de ministério? 45 anos de ministério. Né? O meu chamado... A vida, né? Praticamente inteira. Quase toda, né? Uhum. Esse ano eu completo 58 anos e não me sinto com 58 anos. Eu não sei quando eu vou mudar o meu discurso, né? Porque sempre quando alguém diz, e aí, cinquentou, como é que você se sente? Normal. Né? Não perdi minha força, nem meu ânimo. Glória a Deus. Continuo apaixonada, continuo animada, continuo tendo muitos sonhos e muita energia para realizar esses sonhos. Vida longa. Sim, sim. Então, aos 13 anos foi o meu chamado. O meu chamado. Eu sou filha de pais evangélicos, cristãos, nasci num lar evangélico, né? De uma denominação bem tradicional. Mas eu tinha muita sede de Deus, muita sede de Deus. Eu tinha sede de ter experiências com o Espírito Santo. Uau. E naquela denominação havia uma certa limitação para isso. Eu lembro que eu era ainda muito novinha e eu perguntei para o nosso pastor, que eu tenho o maior carinho por ele até hoje. Uhum. E a gente participava de acampamentos, né, dos adolescentes, e um dia eu cheguei e perguntei, pastor, o que é isso que eu li na Bíblia, dom de línguas? Né? E aí, lógico, e eu respeito demais esse pastor. Mas ele explicou que dom de línguas é se Deus me chamasse para ir para outro país que eu não conhecesse a língua, então Deus me capacitaria para falar na língua nativa. Eu ouvi, mas no meu coração eu falei, não é isso. Não é isso, tem algo mais. Tem algo mais. Que eu preciso saber. Sim. Eu tinha muita sede de Deus, né? E não sei se eu posso contar agora a minha conversão. Pode. Fica à vontade. Então, aos 13 anos, eu perdi minha mãe aos 9 anos de idade. Minha mãe era uma mulher de Deus, uma mulher muito especial. Eu a tive até os 9 anos de idade. Uau. Mas meu caráter, princípios foram marcados nesses 9 anos. Então, ela nos ensinava a ler a Bíblia antes de dormir, a orar antes de dormir. Ela me ensinou a temer a Deus, a respeitá-lo como Senhor. Aleluia. Eu era uma criança muito, né, criativa, para não dizer outra coisa. Eu dava muito trabalho, né? Ela não deixava eu sair se ela não estivesse por perto. E quem faz arte quer fazer escondido. Família numerosa, Bispa? Era quantos Nós filhos? Nós somos em 7. 7 filhos. 7 irmãos, mas não são todos do mesmo pai e mesma mãe. É interessante, já explico. Mas, enfim, aí eu lembro que um dia ela sentou e disse assim, minha filha, não tem como esconder de Deus. Né? Eu tinha feito alguma coisa lá, não sei o que eu tinha aprontado. Não tem como esconder de Deus. Você pode ir a quilômetros de distância ou num abismo, Deus vai estar te vendo, Deus está em todo lugar. Eu sempre dou esse testemunho, que minha mãe me ensinou o que é onipresença, quando eu era muito nova ainda. Sim. Então, eu lembro que quando eu estava fazendo alguma coisa errada, eu imaginava aqueles 2 olhos, sabe? Bem grandões, me olhando assim, olhando. O Senhor está me vendo. Mas eu acho que o maior presente que um pai e uma mãe sim. pode entregar para um filho é o temor a Deus.
Porque um filho que ele é temente a Deus, ele não desobedece em temor ao pai e à mãe. Sim, sim. Tanto que minha irmã, que crescemos muito juntas, né? Ela era peralta também, sempre ia além um pouquinho, né? Mais sempre ia além. ousada. E eu não. E eu, né? Era, como fala, X9, que entrega tudo. Então, X9, bispo. eu entregava. Eu falava, sabe? Tudo que a gente aprontava. E minha irmã ficava muito brava comigo. Meu Deus. Né? Porque eu tinha esse temor. Sim. Eu falei, não adianta eu mentir. Deus já viu, ele vai contar pro papai e pra mãe. Vai contar. Então, deixa eu contar primeiro, né? Então, foi muito, muito lindo esses anos que eu tive com minha mãe, meu pai. E aos 9 anos, então, ela falece. Depois disso, teve uma reviravolta na nossa família, porque eu e minha irmã passamos a morar com essa irmã que eu cresci, que era de pai e mãe, com a minha avó. Meu pai foi para outra cidade trabalhar, 1 ano depois ele se casa e depois ele nos busca. Foi uma reviravolta. E eu tive hoje, olhando para trás, eu entendo que eu tive uma depressão nesse período da pré-adolescência. Pensei em dar cabo à minha vida. Eu lembro uma determinada tarde, pegar uma faca e ir para o quarto. Eu estava decidida a acabar com a minha vida. Eu não via sentido na minha existência. Mas o que te entristecia? A perda da minha mãe, que era muito difícil lidar com tudo aquilo e com tudo que envolveu a morte dela. O pai teve que sair, né, de perto. Como que se deu, né? Tirar o chão debaixo dos nossos pés. Sim. Né? E daí, então, quando a mãe partiu, só tinham 2, você e sua irmã. Tá, só para entenderem melhor. A história do meu pai e minha mãe dá um livro, né? Eles sempre foram apaixonados. Meu pai sempre foi apaixonado por ela foi professora dele. Minha mãe era quase 9 anos mais velha do que ele. Meu pai a viu casar, porque na época casava-se muito cedo. Sim. E muito em função de interesses de terras. Na época, minha avó materna tinha muitas terras. E ainda os casamentos ainda eram como contratos dotes, feitos, né? Então, ela se casou muito nova e teve minhas 2 irmãs mais velhas, que eu também amo demais, Neide e Neuci, moram no Paraná. E acho que um ano depois, aconteceu um acidente e o pai delas faleceu, né? Meu pai, que morava ali perto, falou assim, agora chegou a minha vez. Sua mãe ficou viúva. Viúva, com 2 meninas. Devia ser linda ela, né? Maravilhosa. Muito bonita, muito dinâmica. Ela trabalhava na igreja, organizava os teatros. Então, sua mãe era viúva. Era viúva. E conheceu seu pai. Já conhecia. Lembra que meu pai era admirador dela há muito tempo. Sim. Enfim, aí quando ela ficou viúva, meu pai pensou, agora é minha vez. E aí ele levou ainda 9 anos. Conquistou, ele jogava futebol, era jogador de futebol, conquistou, né, casou-se com ela contra a vontade da minha avó, porque minha avó não queria, porque meu pai era pobre, não tinha nenhuma estabilidade financeira. Meu pai também tem uma história também de muita resiliência e superação. Mas até então ele não tinha se casado. Não, solteiro, esperou minha mãe. Meu Deus, que lindo! Esperou. E depois de 9 anos, então, se casa com a minha mãe, realiza o sonho dele e eles tiveram eu e Miriam. Crescemos juntas, né? Aí como eu já disse, aos 9 anos minha mãe falece. Meu pai, após 1 ano, 1 ano e meio, se casa com minha madrasta e tem mais 3. Tem mais 2 meninas, Marisa, Lilian e o Beto. Foi a Rapa do Tacho. Né? O sonho do meu pai de ter um homem. Ele já tinha até desistido, né? A filha do meu pai, desse segundo casamento, ele já colocou até o nome dele, era Lília Roberta, porque o nome dele é Roberto. Então, seu pai ficou 9 anos esperando a sua mãe e ficou 9 anos casado com ela. Ficou esse período aí, né, todo, casado, e depois ele perde minha mãe. Sua mãe faleceu do quê, bispo? Ela tinha uma patologia, né, no coração. Meu pai não sabe explicar exatamente o que era. Eu me lembro bem, clareza, eu devia ter perto de 5 anos, quando ela teve o primeiro infarto ali. Ela ficou de repouso e o médico havia dito para o meu pai, que em função dessa patologia,
cardiopatologia, ela teria uns 5 anos de vida. Mas ela viveu um pouco mais ainda, né? E após ele casa, então, com a minha madrasta e tem mais 3. Então, eu e Miriam, que ficamos no meio, a gente tem um ótimo relacionamento com todos. Né? Ótimo relacionamento, né? Amamos demais os nossos irmãos e irmãs, porque nós ficamos no meio, né? Agora, os mais velhos com os mais novos não têm muito relacionamento, porque não teve convivência, né? São períodos diferentes ali da história. Sim. Mas foi bem nesse período ali, que eu estava nessa depressão, que eu tive uma experiência muito forte com Deus. E como que foi, Bispa? A minha irmã Miriam tinha tido uma experiência com Deus. E eu observei nela uma mudança. E eu orava, Senhor, eu quero ter o que a Miriam tem, essa paz. Eu só fazia esse pedido. E eu orava, eu quero ter o que a Miriam tem. E ela me convidou para ir numa serenata com jovens da igreja, nós fomos. E algo sobrenatural aconteceu. Não tinha pregador, não tinha nenhuma banda. Já era mais de meia-noite. Uma gurizada, acho que o mais velho tinha 18 anos. E alguém falou, vamos orar? E nos ajoelhamos assim no meio-fio, sabe? Perto de uma calçada. E a presença de Deus foi derramada de uma forma sobrenatural. Todos começaram a chorar, a ter experiências com Deus. Eu senti Deus falando ao meu coração. Eu existo. Aleluia. Né? Eu existo e eu tenho um plano para a sua vida. Olha só. Isso marcou e naquele momento eu falei, Deus... Eu respondi como Pedro e João, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho eu te dou, que é o meu coração, a minha vida e meu tempo integral, é teu, Senhor. Meu Deus. Então eu me converti e eu já tive também o entendimento de chamado e propósito, aos 13 anos de idade. Muito jovem, né? Sim, mas eu saí de casa para ir para um seminário aos 18 anos, aí eu nunca mais voltei. E como que foi o seu encontro, né? O encontro de almas com seu esposo, né? Como que aconteceu? Como que se deu esse encontro de almas, Bispa? Também foi bem interessante. Eu era uma jovem bem neurótica, eu tinha muito medo, sabe, de casar com a pessoa errada. Muito medo de casar com a pessoa errada, eu orava muito por isso. Li os livros do Kenneth Hagin, Como Ser Guiado pelo Espírito Santo, então eu lia muito, né? E orando. E eu fiz uma lista, eu era muito prática. Falei, bom, dos que eu conheço, são possibilidades. Senhor, seguinte, eu estava com 23. Dos que eu conheço. Olha só! Sim. Eu já tinha lido Quarta Dimensão, né? Quarta sempre Dimensão muito foi apaixonada pela leitura. Sim, sempre gostei muito de ler. E Quarta Dimensão fala sobre a importância de você ser específica com Deus, naquilo que você deseja. Né? Muitos não recebem porque não pedem, porque não sabem pedir, então eu aprendi a ser específica com Deus. Lógico que quando eu comecei a fazer minha lista, eu era adolescente, então tinha muita coisa que a gente tinha que descartar, né? Mas aí nessa idade eu já tinha um pouco mais de maturidade, eu já liderava, eu era obreira a tempo integral da Igreja Batista Betel em Moarama, no Paraná, e eu falei, Deus, eu preciso de alguém. Estar no ministério só é muito desafiador. Trabalhar com jovens, eu queria muito ter um parceiro no ministério. E eu comecei a orar. E eu pensei, você muito prática. Falei, Deus, do que eu conheço são esses, que eu admiro, que têm critérios, que eu entendo que satisfaz, né? Porque eu entendo que a gente tem que ter um filtro que preenchia os requisitos. Eu ensino isso para os jovens. Sim. Né? Como é que você vai poder fazer uma escolha bem feita se você tiver critérios? Sim. Qualquer um serve para você? Não, não serve, bispa. Então, quais são os seus critérios? Primeiro, quais são os seus valores? Né? Porque se você se casar com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você tem, fatalmente você vai sofrer. Né? Não tem como ser diferente. Então, eu entendia. Então, eu estabeleci para Deus. E aí chegou um panfleto no Paraná de um evento que ia acontecer em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E viemos. Acho que em 9, né, 2 carros. Fomos para esse congresso de intercessão e guerra espiritual. Na época estava o bispo Rodovalho, Bené Gomes, Márcio Pereira do Koinonia, o pastor Marcos Antônio da Zona Sul do Rio de Janeiro, pastor Daline Barros na época. Então, tinha um evento. Fomos. Quem estava na inscrição,
meu marido estava na inscrição. Eu falei, nossa, que moreno simpático. Como que é o nome do seu esposo? Luiz. Luiz. Então, ele estava na inscrição. E ele realmente é muito simpático até hoje, né? Eu falo que ele não é sanguíneo, ele é hemorrágico. Ele fala até com a parede. Conversa com todo mundo e já nos recepcionou, fez a inscrição. Que legal. E eu achei interessante. E aí conversamos 15 minutos só. E os 15 minutos que conversamos naquele evento foi sobre chamado, sobre propósito. Aí me chamou mais atenção ainda. Eu falei, opa, ele tem essa visão, ele tem esse entendimento. Exatamente, critérios. Já fechou ali. Uau. Alguns. Muito prática. Qual que é o seu signo, bispa? Virgem. Jesus não tem isso, Paula. Mas é muito prática. Ela é muito metódica e prática, né, bispa? Nem sempre foi assim. Mas a gente vai aprendendo, né? Sim. A gente vai aprendendo. Eu sempre digo assim, para que sofrer com aquilo que você pode se posicionar, definir, já basta o sofrimento que é necessário para o teu crescimento, né? É quando eu fui ter o primeiro bebê, eu falei, olha, vai doer? Provavelmente sim. Então, cesárea, amanhã eu sou a primeira, eu tô aqui no hospital. É prática mesmo, amiga. Ela é direta, conclusiva, cirúrgica. E aí foi. E ele estava nessa lista. Meu Deus. Ele estava nessa lista que eu admirava. Não tinha ninguém da minha cidade. Eu era líder dos jovens, né? E não é porque eu era muito exigente, mas eu queria um sacerdote. Eu esperava por isso. Eu falei, não vai dar certo eu me casar com um homem que não entenda o meu chamado, que vai me limitar. Não vai dar certo. Primeiro eu tô casada com Cristo. E eu não vou me divorciar, jamais. É uma aliança eterna. Eu não negocio a minha fé e o meu chamado. Uau. Né? Então, isso para mim era certo. Então, por isso me chamou a atenção. Na conversa de 15 minutos que eu tive com ele, ele falou de chamado, de propósito. Falei, bom, então já fechou o critério aí. E é moreno, não abri a mão disso, né? Olha! Eu sempre gostei de moreno. Olha só. Né? Quantos filhos vocês têm, bispa? 2. Eu tive 4 gravidez. 2 filhos. E dessa história aí tem um grande milagre, que ficou registrado no Hospital São Mateus de Cuiabá. Eu fui a única paciente que passou pelo que eu passei e voltou. O que aconteceu, bispo? Eu tive o que eles chamam de útero de Cuvelier. Na verdade, é uma trombose intrauterina. Né? Teve sangramento um pouco antes, eu me internei. Teve que fazer todo aquele procedimento para maturar o pulmão. Esse foi meu último filho, mais novo. E graças a Deus, levou para o centro cirúrgico a tempo. O Lucas não teve nenhum problema, mas eu sim. Aí eu comecei a ter hemorragia, nada parava. Bolsas de sangue, nada parava. Meus rins pararam. Eu sabia que a coisa estava ficando grave, Isso né? há quanto tempo? Isso foi em 2003, quando nasceu o meu E os meu outros caçula. 2 você perdeu antes? A primeira gestação, na verdade, foi até o 8º mês. Meu Deus. Era uma menina que eu perdi. E em função dessa perda, eu tive depressão, pânico durante 1 ano. Dificuldade com o luto de novo, né, pastora? Muito difícil, porque até então eu falo que eu acho que eu não vivia nessa terra. Eu achava que essas coisas não iriam acontecer comigo. Por quê? Porque eu era fiel a Deus, eu estava fazendo a obra, como assim? Sei bem. Né? Com tudo pronto. Estava no 8º mês. E foi um hematoma intrauterino que não se explicou pelo laudo que aconteceu. Né? Mas, enfim, foi todo um processo, onde Deus me permitiu viver, onde o Senhor tratou muitas coisas comigo, né? Me fez olhar para dentro de mim, e me fez ver que eu não respeitava meus limites. Eu não sabia quem eu era, né? Meu Deus! Essa que é a verdade. Eu não sabia quem eu era. Mas eu tô aqui pensando, porque eu também perdi, né? E é bem isso. Deus trata com a gente, né? Exatamente. E assim, comigo, bispa, foi tão incrível que eu tive um jantar na noite anterior na minha casa com os pastores. E o pastor, quando ele orou, ele falou assim, Senhor, nós consagramos esse bebê. Tava tudo bem. Eu tinha feito uma ultrassom um dia anterior.
Você de quantos meses? 7. 7 meses. Nós consagramos esse bebê ao Senhor. Tudo que leva o nome dessa família, nananã. Só que na hora daquela oração eu senti no meu coração assim, sabe? Porque as palavras dele, ele usou assim, que venha para trazer alegria, paz, nada fora disso, alguma coisa assim. Mas assim, eu, né, ali e tal, passou. Eu dormi e eu tive um sonho que entrava 2 seres no meu quarto com uma caixa bem bonita de presente com um laço e trazia a caixa e colocava em cima da minha barriga. E daí, tipo, andava igual robô, tipo assim, sabe? Com as penas em cima, penas no meio, penas embaixo, assim, umas coisas diferentes. E eu acordei no outro dia super feliz, me achando que eu tinha sonhado com anjo. Só que não liguei que o anjo tinha vindo buscar. Meu Deus, bispa. E que situação. É muita dor. Eu perdi ali no Foi Santa Helena. Foi o primeiro antes da Natane foi o primeiro ou foi o... Foi o último. Foi o último. Por isso que eu tenho medo, né, de engravidar de novo, porque foi um processo. Nossa. Muito traumático. Eu perdi um também, mas eu tinha... Foi antes do Pedro. Foi 3 meses de gestação, né? Então, não passei por todo esse processo. Acho que é muito mais difícil, né? Quando você vai até quase o final da gestação. É todo o processo de cura que tem que acontecer. É o luto que tem que ser elaborado, né? Porque foi minha primeira bebê, né? Que eu perdi. Mas foi um tempo de muito crescimento, de autoconhecimento, né? Até no podcast da Rose, ela usou uma frase que eu sempre dizia para ela, né? As pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos que elas façam. Exatamente, ela falou mesmo. Eu lembro. E eu dizia muito isso para ela. Eu acompanhei a Rose durante todo o processo que ela passou, né? Das quimioterapia, mesmo de longe. E ela tinha uma gratidão por você, viu? É. Eu digo assim, a gente precisa expressar o quanto as pessoas são importantes para nós em vida. Enquanto há tempo. Em vida, sabe? No aniversário dela do ano passado, eu falei, o que você vai fazer, Rose? Ah, nada, bispo, eu tô aqui sozinha. Não, você não vai ficar sozinha. A gente foi lá no Moinhos, tomaram um café, eu comprei um bolinho, cantamos parabéns. Estive com ela, orei. E sempre dizia para ela o quanto eu a amava. Quanto ela era preciosa. Ela falou isso. Né? Então, porque eu já vivi algumas perdas. Meu Deus. Então, eu aprendi a expressar o meu amor pelas pessoas, a dar aquele abraço gostoso, sabe? Para que as pessoas saibam que elas são preciosas. E vamos motivar você, mulher, que está aí nos assistindo. Com certeza, Faça isso agora. Coloque na prática. Fala que ama, liga, manda mensagem, agenda um café, marca um encontro. Nós queremos motivar você que está aí na sua casa, assistindo esse episódio, que tem sido assim algo extraordinário para nós que estamos aqui. A atmosfera real da presença do Senhor, viu? Bispa, dentro dessa sua jornada, né, ministerial, qual foi o momento mais desafiador que você chegou até a pensar em, ou nunca pensou, né, em desistir do seu ministério, em abrir mão? Houve esse momento na sua trajetória ministerial? De pensar em desistir nunca. Nunca, por causa do meu relacionamento com Deus. Eu sempre tive muita clareza, sabe, do preço que Jesus pagou por mim na cruz. E do resgate que ele fez na minha vida, na minha família. Para mim, gratidão é ação. Não são palavras vazias. E a gente mostra gratidão agindo, né? Sim. É ação. Gratidão exige ação. Então, nunca passou pela minha cabeça desistir. Agora, em muitos momentos, sim, de dor. Eu passei alguns momentos difíceis, tá? Alguns momentos difíceis. Essa primeira perda foi muito difícil, porque eu ainda era imatura emocionalmente. Eu não entendia muita coisa. Sim. Né? Então, eu passei por um processo de cura, né? Do Senhor ministrar o meu coração. E hoje eu vejo a importância de orientarmos mulheres que passam pela mesma situação. Porque naquela época, quando que eu ia me permitir marcar um horário com psicólogo, com psiquiatra? Se eu marcasse é porque eu não tinha fé, eu estava sendo fraca. Meu Deus. É porque a ciência e a religião, elas não andavam juntas. Não. Era uma para um lado, outra para o outro. Hoje,
existe até terapeutas cristãs, né? Graças a Deus. A ciência se uniu ao espiritual e isso ganhou muita força e permitiu que as pessoas buscassem ajuda, sobretudo as cristãs, as mulheres cristãs. Graças né? a Tinha Deus esse por receio, isso. né? Isso é espiritual, essa, né? Tá possuída por alguma coisa, não tem nada a ver de psicológico. Então, era até estigmatizado isso, né? Sim, e é cruel isso, é cruel. Por quê? Porque eu me sentia fraca. A maior crise que eu tive naquela época foi lidar com a minha fragilidade. Como assim? Eu conheço a palavra, eu já era pastora e eu não conseguia dormir à noite com crise de pânico. É. Eu não conseguia dormir, eu sei. Você se cobrava? Nossa, muito, muito. Como é que eu não domino? Eu tô lendo aqui que Deus pode, que Deus protege, que Deus é poderoso. Como é que eu não sinto isso? Então eu sofria em ver a minha fragilidade, me sentindo ainda mais miserável do que eu estava, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu falei, meu Deus, eu não precisava sofrer como eu sofri. Se eu tivesse alguém que dissesse para mim, Leila, vamos lá, eu vou marcar uma consulta para ti com um psicólogo, eu vou marcar uma consulta com um psiquiatra, você está tendo crise de pânico, né? Como eu faço hoje. Isso quando que eu ia te perguntar. Sim, quando eu atendo um paciente, na maioria das vezes, que são pacientes crentes, cristãos, eu gasto umas 3 sessões só para levar o paciente a se permitir estar ali. Sim. Entende? Isso é muito... Mas mudou, né? Graças a Deus, mudou. Tem mudado. Tem mudado. É lento. Tem mudado, mas... As pessoas ainda têm resistência, né? Eles acham que, o quê? Psiquiatra? Não tô louco? Exato. Né? Não, mas muitos dizem isso. Pessoas formadas com 3º grau, com especialização, vêm e falam, mas eu tô louco, eu tô louca. Você quer me encher de remédios, né? Eu não preciso disso. Mas, bispa, nós somos seres humanos, né? Sim. E vivemos aqui nesse mundo real, natural. Exato. Querendo viver emoções e experiências sobrenaturais. Sim. E tem coisas que a Bíblia não nos revela, não vai nos revelar, porque não nos cabe. Mas eu sei também que o sobrenatural, ele é muito presente. Ele existe, ele é real. Com certeza. Mas a gente precisa ter um limite, né? Até onde a gente quer saber. Com certeza. Porque se não nos foi revelado, e se não está aqui, é porque não nos cabe saber. E sabe aonde que entra dentro disso que você está falando, Lilian? Como eu estava dizendo, era para eu ter morrido em 2003. Eu falo que eu nasci de novo, né? 2 vezes. 2 vezes. Nessa experiência que o Lucas já tinha nascido, aí a hemorragia não parava. A única solução era tirar o útero, como realmente aconteceu, mas o médico já tinha dito para o meu esposo, só um milagre, porque não se faz cirurgia numa paciente que não tem sangue. Meus rins já tinham parado, já tinha tido parada, né? Coração, fui entubada, levada para o centro cirúrgico novamente, aí tiraram o útero, Meu Deus. né? Mas só um milagre, só um milagre. Meu esposo foi na tesouraria ver questões de custo, de pagar UTI, e uma médica derramando lágrimas, falando assim, meu Deus, como eu gostava da Leila. Aí alguém cutucou, é o marido dela que está aí, né? Ai, desculpa. Então, assim, todo mundo já esperando que não tivesse mais. E aí toda a igreja entrou em intercessão, batalha espiritual. Batalha. Sabe quem estava no centro cirúrgico? Vocês lembram da apóstola Gisela? Sim. Ela. Ela era muito amiga, a gente se relacionava muito naquela época, e ela disse para o meu esposo, eu vou entrar no centro cirúrgico, porque eu sou mãe Israel. Ela foi uma das embaixadoras do primeiro Congresso Curadas aqui em Mato Grosso. Aí ela entrou no centro cirúrgico. Uma mulher de fé. E nossa, ela batalhou naquele centro cirúrgico. Eu falo que parte do que eu sei hoje da Bíblia eu devo a ela. É. Eu já estive nos pés dela, chorando, sabe? Sim, como ovelha sim. mesmo. E assim, ela me ajudou muito no espiritual. Me ensinou a guerrear, a se levantar.
Ela era maravilhosa, né? Maravilhosa. Então ela foi uma mãe e ela entrou. A gente estreitou muito o relacionamento porque quando a gente começou a trabalhar com células, nós trouxemos para Cuiabá. Então os A visão. nossos eventos, os encontros com Deus, vinha toda a igreja da apóstola Gisela, de outros da Batista, IBN fazia conosco no Ela início. agregava, né? A gente fazia e ela participou com a gente naquele começo. Sim. E depois ela entrou também, né, naquele modelo. Então, o que acontece? Ela participou. Sei que Deus fez um milagre. Deus fez um milagre, voltei a respirar, fui desentubada. Quando voltei para o quarto, meu médico foi me visitar. E eu olhei para ele e falei, doutor Nassif, hoje ele nem atende mais. Falei, doutor Nassif, eu dei muito trabalho para o senhor, né? Ele olhou para mim e falou, quando o homem termina, Deus começa. Amém. Ele me respondeu assim. E dias depois, dias não, né? Uns 2 meses após, porque ainda fiquei 1 mês me recuperando, e eu falei com o doutor Nassif, a esposa dele era pediatra, eu falei, doutor Nassif, eu vou fazer um culto de ações de graça. E eu quero muito que o senhor esteja. Então o senhor escolha a noite que o senhor vai poder estar. E ele escolheu. E nós fizemos um culto de ações de graça. E foi o céu na terra. Ele estava, a esposa dele estava, e o meu marido me deu um presente, foi o melhor presente que ele me deu até hoje. Eu não sabia. Ele levou o meu pai. E eu não sabia que o meu pai estava em Cuiabá. Uau. Ainda bem que foi depois que eu já tinha pregado. Eu lembro que o Dr. Nassif, todos vieram para frente, sabe? Reconhecendo Jesus como Senhor. Glória a Deus. Foi um culto maravilhoso. E aí meu esposo falou, eu tenho um presente para você. Quando meu pai entrou na igreja, eu desabei a chorar. Eu não tinha a paternidade, visto. ela é... Eu não tinha visto, né, ainda. E ele também entrou chorando, a igreja inteira chorando. E foi, assim, um momento de cura, sabe? Daquele abraço gostoso mesmo, sabe? De Deus. Foi uma visitação muito especial do Senhor. Porque ele veio para curar algo lá atrás, né? Sim, sim. E aí que tá a batalha espiritual. Porque em casa, orando, um dia chorando, ouvindo aquela música do David Keelan, Quero Te Conhecer, eu tava assim, me recuperando ainda, né? Minha pressão subia, baixava, porque eu perdi muito sangue. E eu falando, Deus, eu tô tão cansada disso tudo, Senhor. Eu só queria entender todo o processo, falando com Deus. Aí Deus me dá aquela passagem, quando o povo estava reclamando porque Moisés havia tirado o povo do Egito, e aí Faraó com seus cavaleiros perseguindo, né, e o povo ficou apavorado. Então Deus falou com Moisés, né, para falar com o povo, que aqueles inimigos que eles estavam vendo, nunca mais eles veriam. E Deus falou ao meu coração, porque na minha família tinha uma maldição de morte precoce. Minha mãe morreu aos 40 anos. Tios morreram com 40 e poucos anos. Havia uma maldição de morte precoce. Então Deus falou ao meu coração, você travou uma batalha. Até aqui, daqui mas pra você lá, não. venceu. E a partir de você, da sua descendência, essa maldição foi quebrada. Aleluia. E aí a apóstola Gisela me encontrou no restaurante, a gente se abraçou, que ainda não tinha visto depois de tudo que aconteceu. Ela falou assim, você não tem ideia do que aconteceu. Da batalha que foi travada. Porque era ela tinha anjos e demônios, né? guerreando naquele centro cirúrgico. Senhor. Ela tinha a visão do mundo espiritual aberta. Sim. Então, assim, foi uma verdadeira batalha espiritual, onde Glória o Senhor reinou, prevaleceu. E venceu. E uma das coisas que eu dizia, Deus, eu sei para onde que eu vou, mas eu escolhi. Eu falei, Senhor, eu escolho viver. Aleluia. Meu filho está lá no quarto me esperando. Eu tenho outro de 5 anos, Senhor. Por favor, Senhor, me dá mais uma chance. Eu tenho tanta coisa para fazer. Esse tete a tete com Deus é muito importante, né? Sim. E às vezes a gente fala coisas que não devia e as consequências vêm, né? Mas o Senhor Jesus, ele conhece o nosso coração. Eu acho que até nesse tete a tete, ele sabe aquilo que vem de dentro mesmo. Ele conhece.
Ele sabe o que é da boca para fora, o que é do coração. Nada, ninguém como ele para conhecer a nossa verdadeira intenção, né? Com E a gente fala às vezes no período de revolta, às vezes no momento de raiva, mas o Senhor conhece. É que nem Jó. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Sim. A pessoa, se Deus tivesse levado em consideração, Jó, querido Jó. Então, foi restituiu tudo em dobro, né, a Jó. Então, assim... E foi por causa da intercessão dele que os amigos também foram abençoados. Bispa, você é uma mulher que transmite muita paz, muita serenidade, desde o nosso primeiro encontro, né? Primeira oportunidade que estivemos de estar juntas, né? Falando um pouquinho sobre a mulher, sobre o seu ministério. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem esta noite para as mulheres que estão nos acompanhando e para os homens também, acerca da aliança com Deus. Sim. O que representa para você, mediante a tudo que você passou, a sua aliança estabelecida com Deus? Eu acredito que a sua aliança ela aconteceu ainda no ventre da sua mãe, né? Sim, o que significa para você essa aliança? Na verdade, a aliança é o que me sustentou e me trouxe até aqui. É a certeza que quando Deus fez uma aliança comigo, foi uma aliança eterna. E como você disse, você acertou, né? Foi desde o ventre da minha mãe, porque minha mãe foi uma mulher admirável. Minha mãe foi uma mulher que serviu a Deus, nos ensinou a servir a Deus, e ela orava por nós. E eu tenho certeza que foram as orações da minha mãe, do meu pai, que nos guardou, nos protegeu em muitos momentos da nossa história, porque às vezes eu penso em alguns episódios e falo, meu Deus, como Deus nos livrou, como Deus nos guardou, né, diante do perigo, da morte, diante de investidas do mundo espiritual, porque como a Lilian disse, né, o mundo espiritual é mais real do que o natural. Sim. Né? É mais real. Sim. Nada acontece aqui se primeiro não for conquistado no mundo espiritual. Com certeza. Exatamente. Né? A profissão que eu tenho é muito secundária diante do meu propósito. Deus me deu uma profissão como um meio de ter necessidades supridas, né? Faz parte também da sua ferramenta. Exatamente. De intercessão, de poder. Mas o meu propósito está acima disso. Meu propósito está acima disso. Então, a aliança com Deus é o que me protege. E é esse cuidado, sentir esse cuidado de Deus para com a sua vida, da sua família, é que te faz querer honrar essa aliança todos os dias? Com certeza. Com certeza é uma aliança que eu tenho com Deus eterna. Eterna. Inegociável. Inegociável. Por isso que eu tinha tantos critérios para me casar. Né? Tantos critérios para fazer tudo o que eu faço. Quando eu recebo algum convite para fazer alguma coisa, até esse podcast, eu vou orar. Sabe, é do sabe? Senhor. É porque o tempo é tão precioso, sabe? Tem urgência. Deus tem urgência. Exatamente. Então eu quero me comprometer com aquilo que primeiro nasceu no coração de Deus. Com certeza. Né? Nós não temos mais tempo, né, Bispa? Não temos mais tempo. A gente olha para os lados, para as notícias, porque está acontecendo no mundo. Muita coisa. Né? O relógio não para. Nós falamos isso hoje num outro episódio sobre vivermos o que a Bíblia já havia anunciado há muito tempo. Sim. Hoje nós estamos vendo isso, ouvindo isso, coisas que a gente não imaginava um dia estar assistindo, vendo, ou coisas que, meu Deus, não seria possível, né? Mas tem sido tão comum, né? E assim, Bispa, a sua trajetória até aqui te deu a oportunidade de conhecer várias histórias, de estar de frente com várias ovelhas. Sim. E com certeza, mulheres feridas, machucadas, sim. Famílias, né, destruídas, jovens perdidos. Sim. E tudo isso, com certeza, faz parte da sua trajetória. Sim. Mas você se recorda de alguma experiência que te marcou, que te balançou como ser humano? Porque nós somos seres humanos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Mas tem coisas que nos balançam, que mexem com a gente. Sim. Fala pra nós aqui, conta pra nós algo que você falou assim, me balançou, me chocou. Sim. Eu já passei por algumas situações, mas tem uma que eu me lembro agora. Eu perdi, ela era uma 144 minha, meu braço direito, a Kellen.
A gente estava em plenas celebrações, né? E ela trabalhando muito, e era final já do dia, ela falou assim, bispo, amanhã cedinho eu tô aqui. Eu falei, ok, Kelly, obrigado, querida. E eu sempre dizia para ela, você é maravilhosa, te amo, querida. E valorizava muito o trabalho dela. No outro dia cedo, meu esposo recebe uma ligação, o marido dizendo, a Kelly acabou de falecer. Foi um baque, um susto, assim. Ela era sua parceira no ministério? Sim, ela que cuidava dos relatórios, do nosso curso de formação pastoral, ela era minha coordenadora. Então, ela era muito dinâmica, muito dinâmica. E naquele momento, a gente trocou rapidamente, fomos para a casa dela, ainda estava no chão. Orei, oh Deus, ressuscita, Pai. Mas Deus não ressuscitou, porque a vontade dele é soberana, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi. A nossa fé humana tem que estar submissa à soberania de Deus. Eu devo fazer planos, eu devo crer, enquanto a vida há esperança, mas se a decisão do Senhor não for que as vontades dele prevaleçam de acordo com a minha escolha, eu preciso me submeter. Né? Então ali eu entendi, eu entreguei, mas foi muito difícil. Continuar a celebração ali com toda aquela situação. Meu Deus. E continuar ministrando. Mas a perda, que eu falo assim, que foi a mais difícil, ainda é recente. Fez 2 anos. Agora, dia 3 de julho, meu sobrinho filho, filho do coração. Ele sofreu um acidente aéreo, tinha 35 anos. E eu orava muito por ele. Ele era levita, músico, e teve um tempo afastado da presença de Deus, e orava muito por ele. E um mês antes, eu conversei muito com ele. Deus me deu a oportunidade, ele me ouviu, orei com ele. Foi um tempo muito especial na presença de Deus. E ele falou, tia, eu vou voltar. Eu vou voltar, tia. Eu falei, sim, meu filho, já deu. Tá na hora de você voltar. Aleluia. Ele era diretor da Casa Civil, em Curitiba, no Paraná. Estava crescendo muito, no melhor momento da vida dele. Tinha realizado o sonho que era ter uma princesinha, né? Linda, Lavínia. E pegou carona com um amigo, um avião, né? Aquele porte pequeno. E o avião caiu na Serra Não da deu Prata. tempo, né? De voltar. Deu. Deu? Deus me fez saber que deu. Isso foi um mês antes que eu conversei com ele. Aleluia. Aí o pastor estava no velório. Né? Nós fomos lá para a serra, lá no meio lá do posto, sabe, de resgate, orando, crendo até o último momento, e só achou o avião por causa do relógio dele. Caiu num local muito difícil de acesso. No 5º dia foram achar o avião, por causa do relógio dele, que tinha o GPS. Sim. Mas realmente, né? Sem vida. Bispa, muitas experiências com o luto, né? Muito, muito. Eu percebi que toda a sua trajetória, algumas perdas te marcaram e te balançaram, né? Sim. E hoje a bispa é terapeuta, trabalha com luto. Com luto? Sim, também. Muito. Muito. Só, e a visão do Curadas é essa. Como passar pelas dificuldades e estar de pé até agora, ajudando outras a passar por aquilo que você passou e conseguiu atravessar e se manter de pé. Usar a cura para curar, né? Exatamente, exatamente. E tinha muita coisa para compartilhar, mas eu falo dos princípios para a gente poder elaborar um luto, é se permitir viver o luto. Sim. E quem trabalha com pessoas enlutadas precisa acolher, sem julgamento. Meu Deus. Sem julgamento. Porque a dor só entende quem passa. E é algo que não tem remédio, né, bispa? Não, a pior dor é a minha dor. Não adianta eu entender, sabe? Querer entender. A pior dor é a minha dor, eu que estou sentindo. Sim. Tem pessoas que elaboram um luto no prazo de 1 ano, tem pessoas que levam mais, perto de 2 anos, para elaborar um luto. Depende do relacionamento que tinha com essa pessoa, né? Mas passa, é possível elaborar um luto. É possível. Quando a gente olha para Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele tinha um grande amigo e ele recebeu a notícia que esse amigo havia morrido. Sim. Ele chorou. Chorou. Jesus chorou. Chorou.
Por Lázaro. Ele foi ressuscitado depois? Foi. Mas Jesus chorou. Porque a experiência da morte Da perda. é a Da pior perda, né? experiência. Entre aspas, né? A pior dor que existe é a dor da ausência. Porque não tem remédio, não tem o que fazer. É algo sentencial. Por mais que você tenha esperança da vida É eterna. aprender a conviver todos os dias com a Sem, dor. sem. É porque a experiência da morte, ela é muito dura. Eu estou falando com uma pessoa aqui, um minuto depois ela não existe mais nessa dimensão. É muito difícil isso para nossa mente finita, para nossa alma elaborar isso. Por isso que tem todo o processo do luto. O primeiro momento a pessoa fica em choque. Exato. Choque está acontecendo. Até o enterro não é o pior momento. Não é. O pior momento O tempo é depois. mais difícil é quando todo mundo volta para sua casa. E você não tem mais a convivência. Não tem o corpo mais presente, acabou. Aí só lembranças e a falta, e a saudade, e a falta. Meu Deus. É algo que todos nós sabemos que vamos passar um dia. E só né? Jesus. Bispo. Para nos dar Eu graça. acho que nos conforta, hoje, para mim, o que me conforta ao perder alguém é saber que eu a perdi em Cristo, né? Que é só um até breve. Exato. Então, hoje, como na minha visão de cristã, hoje é isso para mim. É ter a missão cumprida de ganhar todos os que estão à minha volta para Jesus, porque eu sei que na partida de cada um deles, desse plano aqui, nós teremos um reencontro. Sim, né? sim. Na Eternal Jerusalém. Com a graça de Deus. Amém. Que alegria, viu? Poder Obrigada, compartilhar Bispa. desses conhecimentos, te ouvir. Ai, A eu hora que passou agradeço. voando. Passou. A gente queria Muito bom poder ver ficar você. 2 horas. Nós temos que vir aqui, né? trazê-la aqui para a gente fazer um episódio só sobre luto. Muito Já está Quero fazer convidada. um próximo convite para que a gente, porque hoje nós conhecemos um pouquinho da sua história, das suas experiências com Deus, né, desse processo de cura, para que você hoje pudesse, através do seu testemunho, curar outras mulheres, outras pessoas. Mas eu gostaria de deixar já o convite feito para que a Bispa estivesse aqui novamente para falarmos sobre o luto. Eu acho que é algo muito importante de ser levantado. Com certeza. Eu tenho no meu meio familiar muitas pessoas que sofrem, que têm dificuldade de buscar ajuda, de superar o luto. Eu acho que a gente pode ajudar muita gente com esse tema, viu, Bispa? Com certeza, né? Bispa, perdas, você né? deve ser muito solicitada nesse momento. Você tem referência sobre isso? Olha, na verdade, eu limito muito o meu tempo, né? Hoje, presencialmente, eu atendo um dia só no consultório, presencialmente, por causa do ministério. Sim. A maior parte do meu tempo é no ministério. É aconselhando, atendendo, discipulando, é no ministério. Glória a Deus por Essa isso. é uma aliança que eu fiz com Deus, né? Lá aos 13 anos. Senhor, o meu tempo é seu. Então, tudo que eu faço, eu busco orientação do Senhor, mas sempre a maior parte do meu tempo é para a obra, é para o ministério. Eu faço grupos, né, temáticos na igreja, tem grupos de apoio que trabalham identidade, que trabalham perdas. Recentemente eu terminei um grupo, né, sobre ansiedade com jovens, que foi muito bom. Então eu uso todo o conhecimento que eu tenho para ajudar. Maravilha. Obrigada, Bispa. Que Deus te abençoe cada vez mais, que você continue sendo instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Amém. Parabéns pela Amém. força, pela resiliência e por se colocar a serviço, né, do nosso Deus, né, Todo-Poderoso. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço. Viu? Deus te abençoe Agradeço cada vez pelo mais. convite, Vamos por te estar esperar. aqui. Viu? Com certeza. Só um até breve, tá? Até breve. Porque você volta para falar mais Ela sobre volta. isso. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que nós só iniciamos esse episódio, esse trabalho ministerial aqui. Ele agora continua com você, que é nossa ferramenta de expansão, de multiplicação dessa informação. Então, compartilhe, replique, faça com que mais vidas, mais pessoas possam ser impactadas com este testemunho. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, acione o sinalzinho de notificação para que você receba todas as atualizações do podcast Curadas. Eu espero vocês na próxima sexta-feira, às 20 horas da noite, com mais um podcast Curadas, né, Lívia? Envie esse aviãozinho
Manda para a vizinha, para a amiga, para a companheira de academia, da sua movimentação ali, da sua rotina, para que todos saibam que nós estamos por aqui toda sexta-feira. Um grande beijo para você. Até lá. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer. No escuro um brilho, esperança que vem.